Você já sentiu que algo dentro de você anseia por mais de Deus, mas parece que a estrutura que te sustenta está prestes a romper? Já tentou conter o mover do Espírito dentro de formas antigas, rotinas religiosas, mentalidades que um dia funcionaram, mas hoje só pesam? Jesus olhou para uma geração religiosa, cheia de ritos, mas vazia de vida, e disse algo que ecoa até hoje: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Essa não foi uma metáfora qualquer. Foi um anúncio espiritual, um alerta profético. Deus está pronto para derramar algo novo, mas Ele não desperdiça sua presença em corações que se recusam a ser transformados. Essa parábola não fala apenas de um sistema antigo. Fala de você. Fala do seu interior. Fala do que precisa ser quebrado, lavado e moldado, para então se tornar um espaço compatível com o céu. Se você sente que esse é o tempo, que essa é a hora, permaneça neste vídeo, porque o vinho está pronto e o Espírito está buscando um recipiente novo. No coração de uma pequena aldeia da Galileia, um grupo se reúne em torno de um homem que fala com uma autoridade que ninguém consegue ignorar. Seus olhos não carregam a frieza de quem julga, mas o peso de quem conhece cada história escondida no silêncio. Suas palavras, embora simples, penetram mais fundo que qualquer discurso dos mestres da lei. Naquele dia, ao ser questionado sobre por que seus discípulos não jejuavam como os outros, ele respondeu com uma frase que parecia desconectada: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. A multidão talvez tenha achado curioso, mas não imaginou que, naquela imagem, ele estava revelando o centro de tudo o que havia vindo fazer. A parábola, à primeira vista, parece apenas um conselho prático, um aviso sobre recipientes e fermentação. Mas por trás dessa metáfora se esconde uma verdade que atravessa as páginas da Bíblia como uma espinha dorsal espiritual. Não se trata apenas de vinhos e recipientes, trata-se de uma tensão entre o que está sendo deixado para trás e o que está sendo introduzido. É o choque entre o que já não serve e o que exige espaço para crescer. Uma declaração ousada de que o reino de Deus não pode ser limitado pelas estruturas antigas, nem conter-se dentro das formas que já se esgotaram. Essa parábola não é um detalhe no ministério de Jesus. Ela funciona como uma chave interpretativa, uma porta que se abre para o entendimento de toda a movimentação divina desde o início da criação. A mensagem não é apenas sobre transição, é sobre substituição. O que está sendo derramado é de uma natureza tão viva, tão ativa, tão profundamente transformadora, que qualquer recipiente que insista em manter sua forma original irá se romper. A história das Escrituras é, em sua essência, uma jornada entre duas realidades. A primeira, moldada por códigos, rituais e símbolos. A segunda, marcada por presença, comunhão e vida interior. E entre essas duas dimensões está a cruz, que não apenas divide a história em duas partes, mas inaugura um novo tipo de existência. Quando Jesus fala do vinho novo, ele não está apenas ensinando sobre a nova aliança. Ele está anunciando um novo tempo, uma nova forma de viver, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Essa metáfora não se aplica apenas às grandes estruturas religiosas. Ela se aplica ao interior de cada ser humano. Porque o vinho novo não é um conceito teológico distante. Ele é uma realidade que deseja ser vivida. E para que isso aconteça, é preciso que o velho se desfaça. Não por força, mas por revelação. O vinho não pode ser derramado onde não há disposição para ser moldado. Talvez seja por isso que, embora tantos conheçam as promessas, poucos experimentam sua plenitude. Muitos desejam o impacto da presença, mas resistem ao processo que ela exige. Preferem preservar formas familiares em vez de se submeter à reconstrução invisível que o Espírito opera. E assim, vivem uma fé que parece fervorosa por fora, mas não carrega substância por dentro. Essa é a provocação escondida na resposta de Jesus. Uma provocação que atravessa séculos e chega até aqui, desafiando não apenas sistemas religiosos, mas cada coração que diz crer.
Será que estamos prontos para o que ele deseja derramar? Ou ainda estamos tentando encaixar a novidade do céu em formas antigas, limitadas, confortáveis? A pergunta não é apenas se o vinho está sendo servido. A pergunta é: que tipo de recipiente temos nos tornado? O que está diante de nós não é uma explicação técnica sobre fermentação. É um convite radical à transformação. E só poderá responder de verdade quem estiver disposto a deixar o odre velho para trás. Porque o que Deus está prestes a fazer não caberá onde nada mudou. A antiga aliança não nasceu do erro. Foi instituída por Deus, selada com promessas, marcada por sinais visíveis e sustentada por um chamado à obediência. Era o que havia de mais sagrado para um povo que havia sido escravizado por gerações. No entanto, sua glória tinha prazo. Sua função era preparar, não perpetuar. Ela carregava instruções que refletiam a santidade divina, mas era incapaz de produzir, sozinha, o tipo de transformação que Deus desejava operar no coração humano. No livro do Êxodo, após a libertação do Egito, Deus dá início a uma aliança com Israel por meio de Moisés. Não era uma simples lista de regras. Era um pacto completo, com leis civis, cerimoniais e morais. O povo, temeroso e grato, respondeu com entusiasmo: faremos tudo o que o Senhor ordenar. Mas esse compromisso feito ao pé do monte, em pouco tempo se perderia. Ainda em meio ao deserto, construíram um bezerro de ouro, revelando o quanto a inclinação interna era mais forte que o juramento feito diante da nuvem e do fogo. A lei expunha, mas não transformava. Ela iluminava o erro, mas não o removia. O livro de Levítico detalha minuciosamente os sacrifícios, os rituais de purificação, os deveres dos sacerdotes. Dia após dia, o altar recebia sangue. Não havia trégua, porque ao menor sinal de transgressão era necessário um novo sacrifício. Isso criava um ambiente onde a consciência do pecado era constante, mas a paz interior era frágil e passageira. As pessoas sabiam o que Deus exigia, mas não conseguiam cumprir com constância. Era um ciclo de culpa, arrependimento e tentativa de correção que nunca se completava. O escritor de Hebreus, séculos mais tarde, deixa claro que a lei era uma sombra, não a realidade. Ela antecipava o que viria, sem jamais poder oferecer plenitude. O templo, os sacerdotes, o véu, as festas, tudo isso compunha um cenário belo, porém incompleto. Era como se o odre estivesse cheio, mas incapaz de sustentar a fermentação do vinho novo. Qualquer tentativa de derramar ali o que estava prestes a ser liberado resultaria em perda. Mesmo os que buscavam sinceramente obedecer, como os profetas, perceberam os limites do sistema. Jeremias, vivendo no século VII a.C., ouviu de Deus que uma nova aliança seria estabelecida, escrita não em pedras, mas nos corações. Isaías falou de um servo que carregaria sobre si as transgressões do povo. Ezequiel anunciou que Deus daria um novo coração e colocaria seu espírito dentro de cada pessoa. Essas vozes não estavam rejeitando a lei, mas apontando seu esgotamento. Era como se, ao longo do tempo, o odre tivesse se tornado rígido demais para se adaptar. As tradições foram se empilhando umas sobre as outras. A interpretação da lei se transformou em um sistema de controle, mais preocupado em preservar a estrutura do que em conhecer o coração de Deus. Quando Jesus veio, encontrou um ambiente profundamente religioso, mas espiritualmente estéril. Havia sacerdócio, mas faltava pureza. Havia sacrifícios, mas não havia arrependimento real. Havia escrituras, mas a palavra viva não era reconhecida. E foi nesse cenário que Jesus pronunciou a parábola do vinho novo, não como ataque à história do povo, mas como denúncia daquilo que ela havia se tornado. O odre velho não era apenas a lei, mas tudo aquilo que se recusava a se abrir para o que Deus estava inaugurando. A religião tinha se tornado um fim, e não mais um meio. O templo estava cheio de ritos, mas vazio de presença. A adoração era feita com os lábios, mas o coração seguia distante. Esse cenário antigo não está preso ao passado. Ele se repete toda vez que alguém tenta viver a fé apenas por fórmulas. Toda vez que a relação com Deus
se resume a desempenho, méritos e aparências. O odre velho não é apenas um símbolo do Antigo Testamento. É toda a estrutura que resiste à graça. É toda a mentalidade que acredita que é possível conquistar a aceitação divina com base em esforço humano. É o hábito de tentar manter controle onde Deus deseja entrega. E o problema não é apenas a ineficácia desse caminho. O problema é que ele impede o novo de chegar. Porque enquanto se insiste em manter as antigas formas, não há espaço para que o Espírito opere como deseja. O vinho novo não pode ser armazenado onde não há disposição para a ruptura. O que foi necessário em um tempo torna-se obstáculo em outro. E até que o odre seja trocado, a presença não será derramada em sua plenitude. A partir do momento em que se reconhece que o odre antigo já não pode conter o que Deus deseja derramar, torna-se inevitável o confronto com uma exigência profunda: a necessidade de ser transformado, não reformado. Transformado. Porque o que o Espírito Santo traz não é um reforço ao que já existe, mas o início de uma nova vida, com base e estrutura diferentes. O antigo não é ajustado, é substituído. O novo odre não é uma imagem decorativa. Ele representa uma nova configuração de ser, um coração tratado, uma mente moldada, uma vontade entregue, um recipiente capaz de expandir sem romper, de conter sem controlar, de sustentar sem se desgastar. Não se trata de um aperfeiçoamento da versão anterior, mas de uma reconfiguração completa da estrutura interior. Jesus deixou isso evidente em diversas ocasiões. Não chamou pessoas para se comportarem melhor, mas para nascerem de novo. Nicodemos, homem instruído e religioso, ouviu da boca do próprio Cristo que, sem esse novo nascimento, ninguém poderia ver o reino. Isso não era figura de linguagem. Era o anúncio de uma realidade que não poderia ser vivida sem uma reconstrução espiritual radical. E esse processo é sempre iniciado por Deus, mas só se concretiza quando há rendição. O novo odre não é feito por imposição divina, mas por resposta humana. É a decisão de deixar para trás os esquemas antigos, os pensamentos rígidos, os apegos interiores e permitir que o Espírito inicie a obra de reconfiguração. Não é algo automático. É gradual, profundo, doloroso às vezes, mas absolutamente necessário. A Escritura usa diversas imagens para esse processo. Paulo fala sobre tirar o velho homem e se revestir do novo. Fala sobre a mente sendo renovada. Fala sobre ser transformado de glória em glória. Tudo isso aponta para um movimento interior, onde o ser é constantemente realinhado com aquilo que o Espírito deseja formar. Não é apenas uma decisão inicial, mas um caminho contínuo de entrega. O grande engano de muitos é imaginar que o Espírito pode ser recebido sem que a estrutura do velho homem seja quebrada. É a tentativa de encaixar o novo de Deus em hábitos antigos, em uma mentalidade que ainda busca controle, reconhecimento ou validação. Mas o Espírito não coabita com a autossuficiência. Ele habita onde há sede, humildade e disposição para obedecer. Por isso, o novo odre não é apenas um símbolo bonito. É uma exigência prática. Há uma diferença gritante entre ser alguém que conhece verdades espirituais e ser alguém que se permite ser transformado por elas. O odre novo não é feito de informações corretas, mas de uma postura interior flexível. Um espírito ensinável. Uma alma que já não vive para impressionar, mas para ser habitada. Porque Deus não procura vasos bonitos. Procura vasos disponíveis. Em momentos de avivamento ao longo da história, sempre houve corações dispostos a serem quebrados. Homens e mulheres que não buscavam posições, mas buscavam presença. Que não queriam aplausos, mas desejavam ardentemente serem cheios da glória de Deus. O vinho novo nunca foi derramado sobre estruturas que resistem. Sempre veio sobre aqueles que, em secreto, permitiram que Deus reconfigurasse seu interior. Ser um novo odre é abrir mão da ilusão de controle. É deixar que Deus mexa onde ninguém mais pode tocar. É permitir que Ele desfaça o que foi construído sem direção dele. E esse processo,
começa no oculto, no lugar onde só ele vê. É ali que o orgulho é quebrado, que os medos são confrontados, que as máscaras caem. É nesse ambiente que nasce o recipiente compatível com o avivamento que se deseja. O vinho novo exige espaço. Ele se move, ele pressiona, ele expande. Por isso, o recipiente precisa acompanhar. Não basta desejar o derramar, é preciso ser capaz de sustentá-lo. E isso só acontece quando há elasticidade espiritual, quando a alma se torna sensível, quando o coração aprende a ceder em vez de resistir. O novo odre é feito de carne, não de pedra. Ele pulsa, absorve, cresce. E justamente por isso pode conter o que Deus está prestes a liberar. O que Jesus disse naquele breve enunciado sobre odres e vinho não foi apenas uma crítica à religiosidade do seu tempo. Foi uma declaração que atravessa a história da redenção e costura os principais eventos bíblicos com um fio de propósito. Aquela imagem simples se transforma, diante de quem a compreende, em uma chave para interpretar o movimento de Deus desde o princípio. A parábola não está isolada. Ela faz parte de uma narrativa que começou antes do tempo e segue viva até hoje. E ao olhar para essa história com atenção, é possível perceber que o vinho novo já estava previsto desde o início. Quando o ser humano rompeu com Deus no Éden, o afastamento não foi apenas moral, mas estrutural. Aquilo que havia sido criado para a comunhão se tornou resistente, fechado, voltado para si. A promessa de redenção veio como resposta imediata. Não foi adiada. Ainda em Gênesis, uma semente é anunciada. Uma descendência que venceria o mal e reabriria o caminho da vida com Deus. A partir daí, toda a Escritura passa a revelar, passo a passo, esse projeto em desenvolvimento. Cada aliança feita ao longo da narrativa bíblica é como uma etapa no amadurecimento do plano eterno. Com Noé, Deus estabelece a preservação da criação. Com Abraão, firma a promessa de um povo que abençoaria todas as nações. Com Moisés, entrega a lei, revelando padrões de justiça e santidade. Com Davi, promete um reinado eterno, de onde surgiria aquele que governaria com justiça perfeita. Em todas essas etapas, há uma crescente expectativa, mas ao mesmo tempo há um limite evidente. Nenhuma dessas alianças trouxe a restauração definitiva. Elas serviam como moldes temporários, odres provisórios. Esses marcos históricos não estavam fora de ordem. Pelo contrário, seguiam um desenho pedagógico. Cada etapa revelava um pouco mais do caráter de Deus, da necessidade humana e da promessa de algo superior. Era como se a revelação fosse sendo liberada em camadas, até o momento exato em que o vinho estivesse pronto para ser derramado. O Antigo Testamento inteiro funciona como uma preparação. Seus rituais, suas figuras, suas promessas, tudo apontava para alguém que ainda viria. Se até aqui essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva Amém nos comentários. É uma forma de sabermos que tem gente aí do outro lado caminhando junto com a gente. Quando Jesus aparece na cena histórica, não surge como um elemento fora do enredo, mas como a realização de tudo o que foi antecipado. Ele não rejeita os profetas, mas cumpre suas palavras. Não despreza o templo, mas se apresenta como o novo lugar de encontro entre Deus e os homens. Não nega a lei, mas a leva à sua plenitude. Tudo o que havia sido declarado em sombra agora se revelava com luz plena. E essa luz mostrava que o vinho novo não era uma adição, mas o cumprimento. O momento em que o que era símbolo se torna substância. A cruz marca essa virada de forma definitiva. O que antes era resolvido com sangue de animais agora é encerrado com o sangue do Filho. O que era sacrifício repetido se torna oferta única e suficiente. O véu rasgado no templo não foi apenas um acontecimento físico, mas o sinal visível de que a separação havia sido desfeita. A antiga estrutura não comportava mais a presença. O sistema anterior, por mais santo que tivesse sido, não podia conter a glória do novo que acabara de ser inaugurado. A ressurreição confirma que algo completamente novo havia começado, não uma religião renovada, mas uma nova criação. E com o Pentecostes,
O Espírito é derramado não sobre templos feitos por mãos humanas, mas sobre pessoas comuns, transformadas em morada do Deus vivo. Aquilo que antes era exclusivo de sacerdotes e profetas, agora se torna realidade para homens e mulheres de todas as origens. O vinho novo começa a se espalhar, não por geografia, mas por disposição espiritual. E é por essa razão que a parábola se revela como um verdadeiro mapa. Ela não descreve apenas uma realidade espiritual. Ela localiza o leitor dentro da grande narrativa de Deus. Mostra de onde viemos, onde estamos e para onde somos chamados a ir. Ela revela que o reino de Deus não se instala por meio de estruturas humanas, mas por transformação interior. Que o mover do Espírito não respeita fronteiras impostas por tradições, mas encontra espaço onde há corações preparados. Ler as Escrituras à luz dessa metáfora é como tirar o véu da história. Os livros não estão soltos. As promessas não estão dispersas. Tudo aponta para a mesma direção. O desejo de Deus de habitar novamente com seu povo, não mais por meio de símbolos, mas por meio de presença. E essa habitação exige odres novos. Não porque Deus seja exigente, mas porque o conteúdo é vivo demais para ser contido em recipientes que não aceitam mudança. A Bíblia, então, deixa de ser apenas um livro antigo. Ela se torna uma história em movimento, uma sequência reveladora que aponta para a transformação como requisito do reino. E a parábola, que parecia apenas um detalhe nos evangelhos, se ergue como um resumo do plano eterno, um lembrete de que Deus não está preso ao passado. Ele está sempre avançando. A pergunta, portanto, não é se o novo está vindo, é se estamos preparados para acompanhá-lo. Quando se compreende a Bíblia como uma linha contínua de revelação, torna-se inevitável reconhecer que Deus não trabalha por improviso. Ele age por meio de uma progressão precisa, intencional, pedagógica. A parábola do vinho novo e dos odres antigos é uma síntese dessa pedagogia divina. Ela não é apenas uma advertência contra a rigidez religiosa. Ela é um retrato fiel de como Deus comunica sua vontade, transforma estruturas e desloca a humanidade da sombra para a substância, do símbolo para a realidade. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, o Espírito de Deus era percebido como presença passageira, atuando em momentos específicos sobre pessoas específicas para cumprir tarefas determinadas. Ele vinha sobre um profeta para anunciar juízo, sobre um juiz para livrar o povo, sobre um rei para liderar com sabedoria. Mas ele não habitava de maneira constante. Isso revelava que o odre ainda não estava pronto. O recipiente era limitado demais para sustentar a totalidade do vinho que viria. Mesmo assim, desde os tempos mais antigos, Deus deixava sinais claros de que algo maior estava por vir. No tabernáculo, a arca da aliança era colocada atrás de um véu espesso, e apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar naquele lugar, levando sangue como oferta pela culpa coletiva. Isso criava um ambiente de reverência, mas também de distância. A presença era santa, mas inacessível. O povo sabia que Deus habitava entre eles, mas não com eles. Ele estava próximo, mas ainda separado. Esses elementos não eram aleatórios. A cortina, os sacrifícios, o altar, o incenso, tudo apontava para a realidade de que o pecado havia criado uma barreira entre o homem e o Criador. E ao mesmo tempo em que denunciavam a separação, esses símbolos prometiam que essa distância seria vencida. A cada cordeiro imolado, a cada oferta trazida, havia uma lembrança silenciosa. Um dia, um sacrifício perfeito viria. Um dia, o véu seria rasgado. Um dia, a presença deixaria de ser privilégio de poucos e se tornaria habitação permanente em muitos. O próprio Jesus reconheceu esse processo ao caminhar com os discípulos no caminho de Emaús. Ele explicou, começando por Moisés e por todos os profetas, tudo o que se referia a ele nas Escrituras. Não era um novo ensinamento, era a revelação plena de tudo o que já havia sido anunciado. A cruz não foi o fim da história, foi a virada. A partir dali, o mapa da redenção ganhou cores vivas,
detalhes claros e uma direção definitiva. O vinho novo começou a ser derramado. Aqueles que estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes não imaginavam que estavam se tornando os primeiros odres da nova estação. Eles não foram apenas tocados pelo Espírito. Eles foram transformados em sua estrutura interior. O medo deu lugar à ousadia. A timidez se converteu em proclamação. Línguas estranhas fluíram. Curadores se levantaram. A comunidade se formou não em torno de ritos, mas da presença. Tudo isso não era um movimento isolado. Era a continuação da narrativa divina. A promessa feita por meio de Joel, centenas de anos antes, se cumpria diante dos olhos de todos. Deus estava derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Jovens, idosos, servos, filhos. A presença não era mais limitada por linhagem, ofício ou localização. Era acessível a quem estivesse disposto a receber. E receber naquele contexto era mais do que crer. Era abrir mão das formas anteriores. Era deixar-se moldar por completo. Era tornar-se odre novo. É esse pano de fundo que torna a parábola tão poderosa. Ela funciona como um compasso espiritual. Ela orienta o leitor a entender que, sempre que há algo novo da parte de Deus, há também uma exigência de renovação da parte do homem. E essa exigência não se resume ao início da fé. Ela acompanha toda a jornada. O vinho novo continua sendo derramado. O Espírito continua se movendo. Mas a pergunta permanece: há espaço real para esse mover? Ou as formas antigas, ainda que disfarçadas de fé, continuam resistindo ao avanço da presença? A parábola denuncia não apenas sistemas religiosos, mas zonas de conforto espirituais. Denuncia o hábito de colocar a mão na promessa, mas o pé na tradição. De desejar a manifestação sem aceitar a transformação. De querer o fogo, mas sem passar pela purificação. Porque o vinho novo jamais será entregue onde o recipiente insiste em manter sua rigidez. E ao perceber essa verdade, tudo muda. A leitura da Bíblia deixa de ser cronológica e se torna espiritual. As histórias de libertação, sacrifício, aliança, exílio, restauração e promessa revelam, página após página, a insistência de Deus em formar um povo que carregue sua glória. Não por mérito, mas por rendição. Não por merecimento, mas por compatibilidade. A mensagem é clara. O plano de Deus é conduzir a humanidade de volta ao ponto de origem. A comunhão ininterrupta, a presença plena, a liberdade de andar com Ele sem medo, culpa ou distância. Mas para isso, é necessário romper com os recipientes que foram úteis por um tempo, mas que agora limitam o que Ele deseja expandir. O mapa está diante de nós, não como um código secreto, mas como um convite aberto. Cada página da Bíblia, cada etapa da revelação, cada parábola contada por Jesus apontam na mesma direção. O vinho está pronto. O Espírito está disponível. A nova criação está sendo formada. Mas nada disso encontrará lugar onde não houver disposição para deixar que o antigo se dissolva. Porque a plenitude da redenção só pode habitar em quem aceita ser feito de novo. Ao longo dessa jornada, percorremos os traços de uma narrativa que não começou com uma parábola, mas que foi magistralmente revelada por ela. O vinho novo e os odres antigos não são apenas uma metáfora, mas uma revelação compactada daquilo que Deus tem feito desde o princípio. Substituir o que não pode mais conter a vida pelo que é capaz de sustentá-la. Cada geração, cada tempo, cada ciclo espiritual enfrenta esse mesmo dilema: segurar-se ao que já conhece ou abrir-se ao que Deus deseja derramar. É necessário dizer com clareza: Deus não tem interesse em derramar sua presença sobre estruturas que se recusam a ser renovadas. Ele não compactua com formas mortas, nem tolera aparências de devoção sem essência. O mover do Espírito exige congruência entre o conteúdo e o recipiente. O vinho é vivo. Ele se expande, reage, fermenta, pressiona. Ele transforma tudo o que toca. E por isso não pode ser confinado em corações endurecidos, em mentalidades fechadas,
em sistemas que só servem para preservar controle e impedir mudança. Muitos desejam experimentar um derramar profundo de Deus, mas ainda tentam acomodar essa realidade dentro de hábitos antigos. Acreditam que podem carregar algo celestial em recipientes moldados por conveniências terrenas. Tentam administrar o fogo de Deus com o calendário do mundo. Querem carregar a glória, mas sem largar o orgulho. Anseiam pela manifestação da promessa, mas não suportam o peso da entrega que ela exige. E o resultado inevitável é frustração espiritual. O vinho vaza, o odre se rompe, e a experiência que deveria transformar se torna apenas mais uma lembrança superficial. A grande questão que essa parábola nos impõe não é apenas teológica, mas existencial. Qual é a condição interior de quem deseja ser cheio? Porque o problema nunca foi a disposição de Deus em derramar. A história mostra que ele sempre quis estar entre seu povo. Ele caminhou com Adão no jardim. Ele falou com Moisés face a face. Ele se fez carne em Jesus. Ele enviou seu Espírito para habitar em nós. A ausência nunca foi da parte de Deus. A resistência sempre esteve do lado humano. É por isso que o foco de Cristo, ao contar essa parábola, não foi a qualidade do vinho, mas a capacidade do recipiente. Isso muda completamente a perspectiva. Não se trata mais de esperar por uma visitação divina, mas de preparar o ambiente interior para ela. Não se trata de clamar apenas por mais, mas de se perguntar se há espaço real para o que virá. A transformação não começa quando o vinho chega. Ela começa antes, quando o odre é disposto a ser refeito. Essa é a urgência espiritual da nossa geração. Vivemos dias em que há fome por experiências autênticas com Deus, mas também um aumento do desejo por controlar a forma como ele deve se manifestar. A busca por poder, mas pouca disposição para arrependimento. A sede por resultados, mas resistência à rendição. E o Espírito Santo não se move por exigência. Ele se move onde há ambiente, onde há quebrantamento, onde há espaço não apenas para recebê-lo, mas para sustentá-lo. O novo de Deus não é um acessório espiritual. É uma mudança de eixo. Ele não vem para melhorar o que já existe. Ele vem para substituir. O vinho novo não é compatível com a antiga lógica religiosa, com o legalismo travestido de piedade, com as práticas que mantêm a aparência de santidade, mas negam seu poder. Ele exige outro tipo de recipiente, um que seja flexível, ensinável, sensível à correção. Um odre que, mesmo já tendo sido usado antes, se deixa amaciar, lavar, renovar. A tradição dos odres nos tempos bíblicos ensina algo importante. Um odre endurecido pelo tempo não era automaticamente descartado. Ele podia ser resgatado, desde que passasse pelo processo certo. Era mergulhado em água por um longo tempo, depois untado com azeite, até que sua textura voltasse a ser elástica. Esse processo restaurava sua função, não com base no que ele já tinha vivido, mas com base na sua disposição de ser trabalhado de novo. Isso mostra que Deus não descarta ninguém, mas também mostra que ele não força ninguém a ser transformado. Há pessoas que vivem há anos pedindo mais de Deus, mas continuam com o mesmo molde interior de sempre. A mesma teologia sem vida, as mesmas práticas espirituais sem profundidade, as mesmas decisões baseadas no medo ou na necessidade de aprovação. E depois se perguntam por que não experimentam o novo. A resposta está na metáfora. O vinho novo não será derramado em estruturas que não foram renovadas. Deus não irá investir glória onde há risco de ruptura por resistência. Essa verdade atravessa gerações. Em cada grande mover da história, antes de qualquer manifestação visível, houve um trabalho invisível acontecendo no interior das pessoas. Avivamentos nasceram em quartos escuros, em lágrimas derramadas longe dos palcos, em orações honestas, onde o ego foi confrontado. E quando o odre foi preparado, o vinho veio. E quando o vinho foi derramado, vidas foram transformadas, culturas foram impactadas, nações foram tocadas. Mas tudo começou no secreto, no lugar onde o recipiente se deixa moldar.
Hoje, vivemos tempos de urgência espiritual. Há uma geração inteira procurando algo mais profundo do que fórmulas e performances. Gente cansada de discursos vazios, de celebrações barulhentas sem presença. Pessoas que, mesmo sem saber explicar, sentem que há algo maior disponível, mas que ainda não conseguiram acessar. O que falta não é acesso ao vinho. Falta preparo do odre. Falta o processo que amacia a alma, que desfaz as formas endurecidas, que retira as crostas da religiosidade e traz de volta a sensibilidade ao toque de Deus. É aqui que a parábola se torna um espelho. Ela nos obriga a parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Ela não pergunta o que falta ao vinho. Ela pergunta se o recipiente ainda é compatível. E essa é uma pergunta que ninguém pode responder por você. É uma resposta que só pode ser dada no lugar da rendição. Quando a vontade se curva, quando o controle é deixado, quando a alma reconhece que precisa ser refeita. O vinho novo continua sendo preparado. O Espírito não cessou de se mover, a graça ainda está sendo derramada. Mas nem todos serão parte do que Deus está prestes a fazer. Não por exclusão arbitrária, mas por incompatibilidade voluntária. O odre que não quiser se renovar será incapaz de conter o que virá. Porque o novo exige não apenas desejo, exige forma, exige disposição, exige humildade. A mensagem dessa parábola não é uma condenação, é uma convocação, um chamado ao realinhamento, um convite a trocar o esforço de manter formas vazias pela leveza de viver cheio da presença. Um apelo a parar de tentar consertar o que já não serve e começar a permitir que o Espírito faça tudo novo. Não uma versão melhorada de você mesmo, mas uma nova criação, formada segundo o coração de Deus, moldada para carregar a glória dele com responsabilidade, sensibilidade e constância. E se há algo que precisa ser feito agora, não é correr atrás de mais atividades espirituais, nem acumular mais conhecimento doutrinário. É simplesmente dizer: molda-me outra vez. Faz de mim um odre novo. Porque se a promessa ainda está de pé, se o Espírito ainda está sendo derramado, se a presença ainda está disponível, então não há desculpas. Só resta uma resposta. Aqueles que estiverem dispostos serão cheios. Aqueles que se deixarem transformar verão o que olhos não viram. O vinho novo será derramado. A questão é: você será o recipiente? Você será o espaço onde o Espírito encontrará liberdade para fluir? Você será aquele que escolhe deixar o antigo para viver o eterno? Se essa for sua decisão, não será necessário dizer mais nada. O céu já estará atento e o vinho já pronto para transbordar. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.